2 Coríntios 5, de 11 a 21. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Obviamente que é a segunda carta que nós temos aqui em nossas mãos, porque entendemos que foram pelo menos 4 cartas, mas temos na palavra do Senhor 2. Aprove ao Senhor em sua soberania permitir que tivéssemos o conteúdo dessas 2 cartas, e um conteúdo especial, muito especial. 2 Coríntios 5, dos versos 11 a 21, porque pela manhã nós caminhamos do primeiro versículo desse capítulo até o versículo 10. Se alguém está preocupado que perdeu a sequência do raciocínio, as mensagens estão sendo gravadas. Então você pode procurar o pessoal do som, está no site, mas se você não tem acesso à internet, eventualmente podem ser gravadas em CD. E você poder seguir a sequência, porque nós estamos caminhando aqui junto com o apóstolo Paulo, um pensamento dentro do que ele está escrevendo à igreja de Corinto. Vamos ler então 2 Coríntios 5, dos versos 11 a 21, fechando o capítulo 5 nesta noite. Portanto, sabendo o que significa temer ao Senhor, procuramos convencer os homens, contudo já somos bem conhecidos por Deus. Espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, ou segundo a carne, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. E todas as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Verso 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olhe para o verso 11. O versículo, na minha versão, começa com a palavra portanto. Está assim de vocês também? Esse portanto está evocando, de novo, o que está antes. Portanto, sabendo o que significa temer ao Senhor, se você gosta de rabiscar a sua Bíblia, você pode fazer um círculo no 11, não no versículo todo, pode ser no número só. Puxa uma setinha lá para o 7. Para mim está fácil, está na mesma folha. Se for na outra página, não sei como você vai fazer, mas enfim. Portanto, sabendo o que significa temer ao Senhor, e o que é viver temendo ao Senhor, o verso 7 nós vimos pela manhã, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quem anda neste mundo, olhando para o Senhor, para a eternidade, para a vida com Cristo, quem devota esse coração de uma forma especialmente espiritual, não se apegando às coisas daqui ou às coisas que o coração quer, os desejos humanos carnais, mas que anda pela fé. Paulo fala, isso é temer ao Senhor, é viver em novidade de vida, é temer ao Senhor, andando, olhando, vivendo pela fé. E olha que nesse versículo 11 que nós temos, portanto, algumas versões parecem compenetrados, ou sabendo. Portanto, sabendo, a minha está sabendo. Alguém tem a palavra compenetrados? Reconhecemos. Alguém tem a tradução, aquele verbo logo depois do portanto?
conhecendo, sabendo. Uma outra versão que tenho em casa, achei muito interessante, é compenetrados. Essas palavras que nós encontramos aqui no grego, sabendo, conhecendo, compenetrados, sabe que ela tem grande significado? A gente lê rapidamente, né? Portanto, sabendo que é temer ao Senhor, mas sabe que essa ideia, essa palavra que aparece aqui, ela traz uma ideia de convicção, de estar muito focado, até mais do que isso. Essa palavra sabendo, reconhecendo, no texto dá a ideia de que não há negociação naquilo que eu creio. Então, quando Paulo fala que temer ao Senhor é alguém que vive pela fé, é como se alguém chegasse para ele e oferecesse alguma outra coisa, e ele fala, eu não abro mão do que eu creio. Aliás, lembra que estavam aparecendo falsos ensinadores lá na igreja em Corinto? Na verdade, o que Paulo está dizendo para eles é o seguinte, vocês têm que saber isso também. O cristão vive pela fé e não pelo que vê. Eu vou trazer uma ilustração em relação a não abrir mão. Tem um pastor amigo meu, conhecido meu, amigo da Assembleia de Deus. A gente se encontra às vezes lá na academia juntos e nós temos uma certa amizade. Ele tem um Fiat 147. Ele é grandão, ele chama Vanderlei. Aliás, o nosso Vanderlei está aqui, é mais ou menos, desculpa o grandão para você, Vanderlei, mas enfim, né? De porte assim, é mais forte, né? E, aliás, mesmo tamanho. Vocês conseguem imaginar o nosso Vanderlei no Fiat 147? Ele chega lá, às vezes, apertadinho. E o carro está conservado. Chama atenção. Eu falei para ele, Vanderlei, parece de brinquedo esse carro seu. Dá vontade de levar pro Luquinhas, brincar. O carro é pequenininho, né? Teve a sua fama já. Tem gente que tem Fiat 147 aqui, não tem? Tem, acho que a família Crepe tem lá tem o Ralph, enfim. E aí ele falou o seguinte, que um dia ele parou no posto para abastecer. Gente, ele está caprichado. Ele falou o seguinte, que apareceu um senhor para ele da seguinte forma. Eu não vou perguntar se você vende, mas eu vou te dar 15 mil reais agora para você me passar esse carro. Um Fiat 147. Porque o carro está inteiro. Aí ele falou o seguinte, não há negociação. Não há negócio para esse veículo. O carro parece que foi da família, foi da irmã, da tia que faleceu, passou de um para outro, e eles fecharam na família que não há negociação. Eu, quando estava lendo essa palavra, eu lembrei desse episódio. Sabe por quê? Do jeito que o pastor Vanderlei falou para aquele possível comprador, ele deixou claro. É algo resolvido. Não há discussão mais sobre isso. Não se cogita, não se fala mais sobre esse assunto. Paulo traz essa mesma ideia em relação a Cristo. Eu estou compenetrado, eu estou focado em viver pela fé, eu não abro mão, não negocio a fé em Cristo. É algo consumado, resolvido eu entre Deus. Eu vivo pela fé, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio em Cristo. E eu vou viver com Ele eternamente. Então, não negocio a fé que eu tenho. Essa é a ideia do verso 11. Sabendo o que significa temer ao Senhor, não negocia-se o temor ao Senhor. Não negocia-se isso. Não há possibilidade de troca. Ainda no verso 11, nós estamos dedicando um pouquinho mais nele, mas é importante. Há uma outra afirmação, vê na sua Bíblia, vê se você encontrou. No final, no meio, né? Já somos bem o quê? Conhecidos por Deus. Igreja, essa expressão que está no meio do versículo, ela é bem forte para nós. Não é uma expressão de que Deus não nos conheça. Aliás, foi Ele quem nos criou. Ele conhece. Mas esse conhecido de Deus que aparece aqui, sabe o que ele chama? Ele evoca intimidade. Esse conhecido de Deus evoca proximidade. É algo como Enoque andou com Deus. Acho que é esse sentido. Deus conhece a todos nós, mas nesse contexto conhecido, é alguém que desfruta de uma intimidade com o Senhor, e isso, Paulo fala que ele tinha com o Senhor, através de Cristo. Eu temos uma lição aqui nessa noite, olhando para esse versículo 11. Esse ser conhecido de Deus, nesse contexto,
é tão somente por pessoas que vivem o verso 7. Os irmãos estão notando que o verso 7, que vimos hoje pela manhã, parece que ele é o fio condutor de todo esse capítulo que nós estamos vendo. Nós estamos sempre precisando voltar para o verso 7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Igreja, se nós vivemos pela fé em Cristo, nós depositamos as ansiedades nele. Se eu abro mão das recompensas terrenas e procuro viver uma vida que mostra Cristo, então eu sou conhecido de Deus. Essa é a lógica que Paulo fala. Se eu vivo uma vida que mostra Cristo para os outros, eu sou conhecido de Deus. Nesse sentido, uma pergunta para nós nessa noite. Como está a nossa comunhão com Deus? Eu queria que colocasse o primeiro slide, por favor, Ângela. Pode colocar e deixar assim conforme for mudando, eu peço para você mudar. Para identificar como anda a comunhão com Deus, a Bíblia ensina que um bom diagnóstico é analisar o quanto amo e vivo por Cristo. Talvez se colocasse ponto final lá, o quanto amo Cristo, enfim, seria melhor, né? Mas a frase traz mais responsabilidade. Acompanhe com os seus olhos. Para identificar como anda a comunhão com Deus, a Bíblia ensina que um bom diagnóstico é analisar o quanto amo e vivo por Ele. Isso é para mim e para você. Comunhão com Deus está ligado diretamente ao que Cristo é em minha vida. Paulo está deixando isso muito claro aqui no verso 11. Muito claro. Então a pergunta nesta noite é: como está a sua comunhão com Deus? E você já pode ter lido e entendido. A minha comunhão com Deus está sendo provada pela forma como Cristo está em minha vida. Veja os versos, pode deixar nesse slide, para nós vamos mudar daqui a pouco. Os versos 12 a 16, pegamos um apanhado de versos aqui. Não precisamos ler todo ele, mas você pode bater o seu olho. Lembra dos falsos ensinadores, que aliás é um dos motivos principais dessa carta? Paulo está combatendo os falsos ensinadores que apareceram lá no meio dos irmãos, dizendo quem é Paulo, que autoridade que ele tem. Sim, são os falsos ensinadores. Paulo fala algo aqui para a igreja e ele começa a identificar essas pessoas chamando de padrões da carne ou dos desejos da carne. E eu coloquei no próximo slide quem são os falsos ensinadores. E Paulo relaciona isso. Dá uma olhada. Aliás, isso é muito bom hoje para uma leitura nossa de mundo, de religião, de igreja. Dá para enxergar, né? Dá. Então, vamos lá. Irmãos, o que está ali é apenas um apanhado do que está de 12 a 16. Primeiro, falsos ensinadores. Eles estão apenas preocupados em progredir aonde? Neste mundo. Por isso, tem pastor entrando com carro importado dentro da igreja e todo mundo chegando até o meio do corredor e pondo a mão para pegar a bênção. A preocupação é o aqui, é o agora. Falsos ensinadores, no diagnóstico. Segundo, estão preocupados com o sucesso do seu ministério, preocupados consigo mesmo, aparência. Dá uma olhada no verso 12. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes. Eu sei que é uma outra tradução. No lugar de orgulhardes está glória, né? Gloriardes. Por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham ou se gloriam do quê? Das aparências, e não do que está no coração. Paulo está trazendo à tona que falsos ensinadores, eles estão se gloriando de si mesmos, do seu ministério. Porque no meu ministério, porque na minha igreja, no meu rebanho, o eu é muito enfatizado. É uma evidência de falsos ensinadores. Terceiro ponto, prega o evangelho motivados pela popularidade e por dinheiro. Está muito aliado ao primeiro ponto ali. Então, a motivação, a força motriz, o combustível é financeiro. Usam a palavra com fins financeiros. E quarto,
A motivação principal e talvez única seja o tipo de vida aqui na Terra, que está ligado com o ponto primeiro também. É o quanto eu estou aparecendo através do Evangelho alguém de sucesso, alguém bem sucedido. Paulo combate isso aqui nesses versículos, mas agora ele faz uma diferença dos discípulos de Cristo. Vamos para o próximo slide? Qual a diferença? Paulo e os discípulos de Cristo. Primeira colocação, prega quem? Cristo. É o Salvador. Ele é a mensagem principal. Qual que é a motivação? Estão preocupados com o viver cristão e com a eternidade. Nós vimos isso hoje pela manhã. Paulo ajudando-nos a gente a se desprender dessa terra, olhares para a eternidade. Mas se a igreja pregar hoje isso, a igreja evangélica em geral, muita igreja vai esvaziar. E as pessoas não têm interesse em pregar sobre isso. Porque tem que dar lucro aqui. Visão da eternidade. Paulo, ele é duro. Aquele que prega, aquele que é um discípulo de Cristo, um verdadeiro mestre, prega preocupado com viver cristão com a eternidade. E terceiro, qual que é a finalidade? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Não é o nome dele, não é a igreja dele, não é a placa da igreja, não é o programa, a audiência do programa de televisão, é Cristo aparecendo. O Senhor Deus sendo honrado e glorificado. Então, dá para identificar a igreja, aqui no texto, a evidência dos falsos ensinadores e daqueles discípulos de Cristo. E nós temos uma lição importante, olhando para esses dois quadros. Pode deixar nesse que está aqui. Igreja, é uma lição dura, mas é uma lição real que nós encontramos aqui nos versículos 12 a 16. Por Cristo nós não vivemos para nós mesmos, ao morrer diário. Aliás, Deus sabe das nossas lutas. Você já notou que na Bíblia a vida cristã é tratada como algo diário, dia após dia? Ou no Antigo Testamento, dos que temiam a Deus? Como que é aquele versículo? Basta cada dia o seu próprio mal. O Salmo 77 tem tantos outros. Lá diz o seguinte: busco o Senhor no dia da minha angústia. Salmo 118 diz: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aparece a palavra dia. Aquele outro que nós conhecemos, não se põe o sol sobre a vossa ira, da ideia do quê? Do dia. Aquele bem conhecido, a cada dia tome a sua cruz. Quando a gente for orar, a gente pode orar assim: Deus abençoe a minha semana. Não está errado. Mas parece que a recomendação bíblica é dia a dia. Então, quando você for confrontado pela palavra, pelo Espírito do Senhor, não se preocupe assim, fazer uma oração por atacado. Senhor, abençoe toda a minha semana. Na igreja, não é que isso esteja errado. O Senhor abençoe esse mês, ou a oração do ano novo, né? Senhor, abençoe todo o meu ano. Aí você fala assim: bom, eu não preciso orar mais tanto, porque lá orei por atacado, fiz um pacote para Deus. E Deus vai administrando. Então, Ele está entendendo a minha falta de vontade de orar, porque eu orei lá na noite de vigília, de joelho, e entreguei o ano todo para Deus, uma oração, o pacote da oração para Deus. E Ele vai administrar bênção por dia. Não tem orientação bíblica para isso. A orientação bíblica em muitos versículos é diária. É diária. Então, o que eu e você podemos fazer quando nos levantamos? Renovar a cada manhã um pensamento quando acordar diante do Senhor, algo do tipo: Deus, me renove me renove a força, a espiritualidade, a fé no Senhor para hoje, segunda-feira. Na terça, faça isso, renove isso na terça, renove na quarta. Igreja, o verso 15, os irmãos viram o verso 15, que especial. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu até fazendo esse estudo em casa, eu fiquei pensando se algum irmão da igreja, que tenha um tempo, fosse bonito fazer isso aqui com um imã de geladeira. Quem sabe alguém não tem uma ideia aí?
o verso 15. A gente poderia até entregar para a igreja, não sei se num preço de custo, e guardar uma lembrança de quando nós estudamos a segunda carta inteirinha. E todo cristão tem na sua casa, na geladeira, esse versículo 15 que eu acho especial demais. Podemos até presentear pessoas, né? Veja, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É óbvio que mais do que está na geladeira tem que estar aqui dentro do coração. Tem que estar aqui dentro. Veja os versos 13 e 14. Aparece uma expressão aqui de loucura, né? Porque se enlouquecemos, todos têm essa expressão, enlouquecemos? Está assim? Na sua Bíblia? Para alguém está diferente? Isso, né? Enlouquecemos. É bem provável que para os inimigos de Paulo, aqueles falsos ensinadores, eles estavam assim, ó, Paulo está caducando. Paulo não está, a gente usa aquela expressão, ele não está batendo muito bem. E é possível que quando Paulo falava na conversão dele a caminho de Damasco, lembra a história? Apareceu uma luz muito forte, Saulo, Saulo, por que me persegues? É bem provável que quando ele contava essa história, alguns daqueles cutucavam o outro e falavam assim, que história que ele está contando? Luz, Jesus falando. Paulo está com problema. Chamado de louco. Essa conversão sensacional de Paulo deixava os inimigos assim, para eles era um motivo de talvez de zombaria. Eles estavam entendendo que Paulo teve alguma alucinação. Conversão, caminho de Damasco, luz do céu, Jesus falando, ele está com, Paulo está louco. Então falaram que ele estava enlouquecido. Aliás, igreja, a compreensão nem sempre é compreendida por aqueles que ainda vivem uma vida de pecado. Eu não sei vocês na escola, mas já tentaram explicar para algum colega de classe a sua fé e porque você não abre mão de algum valor? E ele deve ter pensado, você é doido, não está bem não. Está com problema, está com febre. Que é isso? Se posicionem. Faça um teste na escola. Do que está aparecendo no mundo hoje, questão da união, os homossexuais, se posicione contra claramente para você ver quantos amigos especiais você vai achar. Louco, preconceituoso. Vamos achar, uma vez me falaram, você tem preconceito. Eu falei, não, eu tenho conceito. Bíblico, não estou em dúvidas. Preconceito é uma ideia preconcebida, já tenho certeza do que estou pensando, do que estou falando. Aí piorou, né? Aí você provocou mesmo um sério problema. Mas olha, Paulo é chamado de louco. E a motivação para chamarem de louco está no verso 14. Veja o 14. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. Igreja, a motivação de chamarem de louco é o amor de Cristo. Como Cristo morreu por todos, incluiu todos os que o aceitarem na sua morte, assim como também na sua ressurreição. Está no verso 15, no final. Aparece a palavra ressuscitou. E, aliás, só fechando essa questão da palavra louco. Se você, por defender o cristianismo na escola, até adultos, local de trabalho, se você ganhar um apelido, de repente Mateus amanhã é chamado de louco lá. Louco por causa de Cristo, tá? Não vai fazer coisa assim, fazer asneira num outro sentido e achar que está sendo elogiado. Mas se nós ganharmos algum apelido por causa de Cristo, você pode falar assim, obrigado pelo elogio. Eu acho que Paulo estava pensando dessa forma, sabe? Estão me chamando de louco, estão me elogiando. Eu não estava preocupado. Ele estava convicto de que está vivendo pela fé. Estão me chamando. Porque às vezes quando alguém chama a gente de alguma outra coisa que não o nome, a gente fica assim meio que querendo resolver. Já pegar o fusível, né? Ele fala, não, olha, eu estou convicto da minha consciência guardada em Cristo. E ele diz, se enlouquecemos, é por Deus que nós enlouquecemos. Se vocês chamam isso de loucura, podem chamar. Louco por Deus.
e pelo amor de Cristo. E uma última abordagem nessa noite, versos 17 a 21. Um outro tema que se abre. Alguém quer me ajudar a dizer que palavra que aparece mais aí que chamou a sua atenção? Ela é repetida. Dos versos 17 a 21. Quem arrisca? Eu vou dar um tempinho para você olhar os versículos. Qual foi? Reconciliação. Essa palavra, ela começa a ser dita no verso 18 e depois ela é repetida, então isso nos chama atenção. A palavra reconciliar no dicionário, eu coloquei isso no próximo slide ou não, Angela? Eu nem me recordo mais. Acho que não, né? Não, tudo bem. A palavra reconciliar do dicionário, sabe o que diz? Fazer voltar a antiga amizade. Esse eu encontrei. Ou, pôr-se de bem com alguém. Pôr-se de bem com alguém. Esses significados da palavra reconciliação, eles não estão errados, não. São, aliás, bem interessantes. Mas parece que o texto bíblico nos dirige para algo mais profundo. E qual que é? Confessar-se e pedir a Deus perdão pelos pecados cometidos. Absolvição, perdão desses pecados. Sabe onde encontra isso? No dicionário. Nossa, pastor, tem isso lá? Tem. Parece versículo bíblico, né? Para estar em dicionário. Porque o que fez o dicionário entende que a palavra reconciliação tem um significado muito especial quando se remete a Deus. Eu vibrei quando encontrei essa definição. Confessar-se e pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos, absolvição, ou seja, perdão desses pecados. Igreja, a imagem que nós temos aqui é de um tribunal. Exatamente, se você olhar nos versos 18 a 21, aliás, Paulo ele emprega em vários textos uma linguagem bem jurídica, assim, de tribunal. E aqui se desenha isso. Há uma acusação, que são os pecados. Cristo se oferece em amor no nosso lugar. O verso 19 diz o quê? 19, que Ele não levou em conta as transgressões dos homens e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ele não levou em conta as transgressões dos homens. Igreja, isso não te constrange? Isso não nos constrange? Aqueles que entregam os seus pecados na cruz, eles são reconciliados com Deus. E mais, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Eu escolhi 3 jovens. Eu queria trazer uma pequena demonstração aqui na frente, agora com um teatro não. Eu queria chamar a Vanessa aqui à frente. Eu combinei com eles antes, mas foi um ensaio assim. Mas não teve ensaio, nem precisa. A Vanessa vai sentar aqui. Berg, você vai ficar do lado dela conforme eu te pedi. Nós vamos tentar representar os versos 18 a 21 aqui à frente. Olha o semblante da Vanessa. É um bom semblante? Não é. É um semblante de prisão, de solidão, de tristeza. Carrega sobre os seus ombros os pecados. O Berg está representando aqui à frente o pecado próximo dela, o que traz peso. Ele é o acusador. Ele acusa. Paulo está dizendo aqui no texto, ele usa a palavra reconciliação. Mas o verso 19, quem que não leva em conta as transgressões, os pecados? Quem é? Quem? Cristo. Por favor, Edgar, vem aqui à frente. O semblante da Vanessa, nós combinamos que ela ficasse assim, é uma vida oprimida. Oprimida. Que Cristo aparece a mim e a você, a Vanessa no caso aqui, oferecendo perdão e reconciliação. Note que há o peso do pecado sobre a vida dela. Alguém que está acusando. Aliás, o diabo é chamado de acusador. Se coloca numa posição de autoridade. Siga os seus desejos, siga o seu coração maligno, corrupto. Tente saciar bebida, cigarro, amigos errados, drogas, dinheiro, poder, prazeres.
busque essas coisas, que no último resultado deixa assim. Não traz sentido. São falsos prazeres. Cristo se oferece, trazendo perdão. Mas olha que interessante, Vanessa tem oportunidade de buscar a Cristo ou não. Ela pode olhar para o Edgar agora e querer, é uma representação, tá, irmãos? Sair da vida que ela está. O olhar que ela tem para o Edgar é de arrependimento, de entrega, e ela pode buscar alívio. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é reconciliação com Deus. Vanessa, você quer? Cadê o poder do pecado sobre a vida dela? Desculpa usar isso como exemplo de pecado, mas enfim. Igreja, foi engraçado. Igreja, não cabe mais pecado perto de Cristo. Mudou até, está sorrindo, nem combinamos o sorriso final. Não cabe mais. Nós entendemos reconciliação através desse gesto. Veja o versículo 21, fica aqui na frente ainda. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado. O que vem depois? Em nosso favor. Para que fôssemos feito o quê? Como está aí, verso 21? Justiça de Deus. Mas pastor, eu não vejo que isso seja justo. Deus resolveu assim. Cristo não levou em conta os pecados, ou perdoou os pecados. Ela sim, mas quando vamos até Ele, até Cristo, acontece a justiça de Deus. A reconciliação é sair da onde eu estou, preso com os meus pecados, tomo a decisão de me aproximar daquele que reconcilia com Deus. E o pecado tem que ir embora, não cabe mais. Ele não tem o que ficar fazendo aqui na frente. O que o pecado faz com uma cadeira vazia? Nada. Até então havia um motivo. Não tem mais motivo. Não tem mais motivo. Será que alguém nessa noite ainda está na cadeira? Sentado? É para análise, para você pensar sobre você agora. Será que alguém que está aqui nesta noite está sentado na cadeira com um peso nos seus ombros, sem Cristo no coração? Pense sobre isso. Ou você já saiu da cadeira? João fala, aquele que está em Cristo não vive mais na prática do pecado. Será que você não tem que sair da cadeira e ir até Cristo? Eu desafio a igreja, a mim também, porque o texto fala comigo, fala com os irmãos. O conjunto do louvor vai vir aqui à frente. Vocês podem vir já. A música que eles cantaram, tem uma cópia aqui fácil? Ligar para me prestar uma cópia. Nós vamos repetir. A música Cordeiro de Deus. Olha o que a letra diz. Teu santo filho sem pecar foi enviado para levar um peso que era todo... aquela frase nós deixamos para o final, né? A cruz de Cristo anuncia o fim da inimizade com Deus. A música diz, um peso que era todo meu foi colocado sobre Cristo na cruz. Eu creio, igreja, que eu e você podemos, nessa noite, fazer uma oração. E sabe qual oração que nós podemos fazer? Senhor, renova em meu coração viver pela fé. O verso 7, como vimos pela manhã. Senhor, pela fé em Cristo, pelo Filho de Deus, por mudanças por Cristo, novas atitudes por Cristo, um novo relacionamento com a esposa, talvez, por Cristo, um novo relacionamento com o marido por causa de Cristo, um namoro diferente por causa de Cristo, um acessar da internet, um uso do celular diferente por Cristo, um falar diferente por causa de Cristo. E você pode talvez colocar a Deus em oração, eu não quero ser embaixador da minha carne. Eu não quero ser embaixador dos meus desejos. Eu quero ser o embaixador de Cristo. Porque o texto fala, além do Edgar que estava aqui à frente, abraçar a Vanessa, além dela se reconciliar com Deus, o Senhor diz, agora você me representa.
Agora você é um embaixador de Cristo. E a oração nossa nessa noite pode ser: eu quero ser o embaixador de Cristo. Eu quero viver isso intensamente. Eu quero sair da cadeira